E hoje eu já vou começar aqui soltando uma bomba aqui, já vou começar com polêmica aqui. Você sabe que meu canal aqui, né, praticamente meu podcast hoje, é um podcast cristão. Isso aí eu não tenho, né, eu falo mesmo, a gente prega muito Jesus Cristo aqui, prega religião. E hoje eu vou entrevistar um ateu, pessoal. Hoje eu vou entrevistar um ateu aqui. Anas, vamos lá, vamos falar sobre isso, cara. Vamos já de cara aqui. Como é que essa questão de virar ateu, como é que isso aconteceu, meu irmão? O negócio, eu acho que a gente não vira ateu, assim. A questão é você, desde novo, você sente a sua fé. Praticamente todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, desde novo elas sentem sua fé, sentem as devoções que elas têm, e elas vão se alinhando para as ideias, se alinhando aos grupos que elas concordam. Aqui no Brasil a gente tem, assim, a maior população dominantemente cristã, então isso faz com que a maior parte da população crie filhos cristãos e vão seguir nessas doutrinas. A questão de se virar ateu, a partir do momento assim, que a gente já tem um pouquinho mais de consciência, quando você é muito criança, tudo que os pais falam é verdade. E depois de um certo tempo, a gente começa a estudar e a caminhar pelas nossas próprias pernas. Claro. Né? E aí, no meu caso, por ironia do destino, o que fez eu virar ateu foi justamente ter lido a Bíblia. Olha só, hein? Interessante. Ia na igreja, cara. Quando eu era mais novo, fiz primeira Eucaristia, fiz debu, fiz essas coisas todas. Vim de uma família católica, no caso. E a partir do momento que eu fui ler realmente o livro que é absoluto da minha religião, da religião, né, que eu tinha na época, e eu fui vendo que as histórias não batiam com o que era pregado. E eu fui vendo que diversas coisas eram discordantes do que a gente tem como moral hoje em dia. E as palavras em si, elas eram muito desconexas. Se você for pegar a história do Velho Testamento inteiro, depois a história do Novo Testamento, elas trazem... O pessoal fala que é muito difícil ler a Bíblia. Lógico que tem algumas traduções que são mais difíceis, que o pessoal tenta colocar um vocabulário mais rebuscado, mas hoje com o advento da internet você consegue ler até com vocabulários mais simples. Mas você tem que tratar ela como um livro, você vai tratar ela como observador. Aí você vai ler aquele livro, vai estudar aquele livro, porque não é um livro que você vai apenas tratar como uma historinha, e depois que você estudar aquele livro, você vai tirar suas conclusões. Dentro de todas as passagens que a gente vai lendo na Bíblia e tudo, eu percebi que aquilo não era para mim, que aquilo não fazia sentido. Se você for pegar principalmente de forma histórica, várias coisas não batem com as eras, com as épocas, com o que a gente tem de... No caso, a história, quem estuda história é fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia. Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o dilúvio, que aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás, se a gente for pegar de ordem cronológica na Bíblia. Era para ter, no caso, o dilúvio pegou não sei quantos metros acima do maior monte da Terra, hoje a gente sabe lá que é o Everest, e o Everest tem populações que já historicamente já existiam naquela época, que falam que nada aconteceu naquilo lá. A gente tem relatos da China muito mais antigos do que isso, que nada aconteceu, já existia civilização. E assim, não tem registros que a gente tem assim, registros históricos e nem provas físicas e materiais que aconteceu esse dilúvio. Porque senão a gente ia ter fósseis distintos dos mesmos animais espalhados na Terra de forma comum. E não é assim. A gente continua mantendo os focos de certos fósseis bem separados. Desde a época que a gente tem aí, desde quando teve a divisão dos continentes pela Pangeia. Então, assim, aí a gente vai estudando aquele livro, junto do estudo da ciência, da história, e vai vendo que aquilo lá não foi suficiente para mim. Isso... Pra te convencer, né? Isso foi contando a minha história de por que eu acabei virando ateu. Eu acabei não lendo só a Bíblia, depois eu acho um assunto muito interessante, o assunto de fé e religião. Não li só a Bíblia, tenho o Alcorão, tenho o Tripitaka, que é um livro que trata sobre questões budismos. Já li estudou várias religiões. Várias religiões, até religiões que hoje não são mais religiões. Por exemplo, a Ea é a história nórdica, das religiões nórdicas. É uma história muito interessante, por exemplo, principalmente para quem é fã de God of War, do Kratos e tudo. Dos vikings e tal. Vikings. É uma história muito interessante. São vários poemas que vão contando a religião daquele povo. E muitas das coisas a gente até absorve. Por exemplo, se a gente for pegar lá
O que a gente vai ter aí semana que vem? Carnaval. Carnaval, como os cristãos tratam de uma festa pagã, mas ela vem da Saturnália, que é um festival nórdico. Então, assim, a gente absorve praticamente o que nos convém. Então, para mim, não foi suficiente eu abarcar uma religião só. Acabei estudando um pouco mais, não sou teólogo nem nada, mas aí não foi suficiente essa questão de fé. De qualquer jeito, respeito a fé de todo mundo. A questão é se você sente conforto com o que você acredita. que você acredita, que você faz o bem com o que você acredita, continue fazendo. Isso não foi para mim, mas para vocês é o suficiente. A minha moral e o meu direito, ele acaba onde o seu começa. É isso que eu acredito. Então eu tento fazer o bem para as pessoas, tento não fazer mal para ninguém e respeito o seu direito onde o meu acaba e o seu começa. Infelizmente, nem todos têm essa visão e acabam que, assim, nascendo num país predominantemente cristão, diversas leis, a parte política acaba entrando no meio da jogada. E eu, que não sou uma pessoa cristã, acabo tendo que atuar dentro de leis que são predominantemente cristãs e respeitar algumas leis que são predominantemente cristãs. Sim, a política com certeza envolveu isso aí, eu não tenho dúvida que teve alterações na Bíblia, né, que foi mão humana mesmo, né, Constantino mesmo na época da Igreja Católica teve a mão humana ali que mexeu ali, algumas coisas que tiraram, tem os livros apócrifos e tal, é polêmico o tema, né? Sim, e até eu não tô nem deixando você tanto falar, né, Flávio? Não, mas é isso mesmo. Mas a questão da Bíblia mesmo, a questão até mesmo da criação dela, se a gente for ver, a gente teve o Concílio de Nicéia, 300 anos depois de Cristo, que a Bíblia foi compilada. Ela não foi assim, no momento que Jesus faleceu, pegaram-se os livros, montou e contou suas histórias. A maioria dos livros do Novo Testamento nem foram escritos pelos apóstolos que estão lá nomeados. Então, assim, foi um apóstolo, foi Paulo, Pedro, não lembro agora de cabeça, que escreveu a maioria dos testamentos, com o nome dos outros apóstolos. Então, assim, quando compilaram lá no Concílio de Nicéia, vários textos que não tratavam, por exemplo, Jesus como sendo uma divindade, eles não eram interessantes, então não foram incluídos. O Concílio de Nicéia aconteceu em Roma, tá, gente? 300 anos depois de Cristo, exatamente. Então tem muito... Onde foi praticamente decidido o que ia tirar, o que ia ficar, né, o que fazia mais sentido. Isso. Né? Mas, Oasis, agora é interessante falar o seguinte, apesar de você os argumentos não terem sido suficientes para te convencer, isso foi legal você falando da sua moral, da forma como você vê a vida, isso não significa que você está isento também de ter uma espiritualidade. Não, a questão é... exercer uma espiritualidade. A questão do ateísmo é você não acreditar. A gente tem duas vertentes que muita gente hoje em dia, que não é muito voltado para a religião, fala, que são os agnósticos. Só que eles também usam a palavra agnóstico de uma forma um pouco errada, porque sem saber o que a palavra diz. O agnosticismo é justamente o saber ou não saber. Quem é agnóstico, ele trata as coisas que não sabe. Quem é agnóstico, trata as coisas como sabe. Eu sou ateu e agnóstico, porque eu não acredito, porém eu não sei se existe ou não. Pode existir, eu não sei que existe. Tem pessoas que são teístas, gnósticos e teístas agnósticos. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas porém não sabem que ele existe. Mas acreditam, têm a fé deles. E tem as pessoas que acreditam em Deus e sabem que ele existe. Pessoas que confirmam já ter tido experiências com a espiritualidade, já ter provado a sua própria espiritualidade. Essas pessoas são teístas e gnósticos. A questão dessa diferença é só isso. É você acreditar ou não. A minha única posição é, eu não acredito nesse ser. Na verdade, eu não acredito em nada que é sobrenatural, praticamente. Mas eu não sei. Então, eu sou um ateísta agnóstico. Caso aconteça alguma coisa que chegue a ser suficiente para mim, para que mude minha posição, eu vou mudar totalmente minha posição. Não tem problema disso. É esse questionamento que eu queria pegar. Você não acha que a possibilidade de talvez você estar errado e talvez possa existir, igual quando eu discuto também com o espiritismo, né, o pessoal dos espíritos, a vida após a morte, por exemplo, né, o fato da gente poder acreditar que isso exista, você não acha que isso é menos limitante, não restringe o nosso pensamento? Por exemplo, quando você fala, não é ateu, eu não acredito em ponto final, você não acaba se limitando um pouco?
Sim, mas a questão da limitação, a gente tem a questão do nosso esforço com o tempo que a gente vai gastar. Se eu vivo uma vida, se eu vou tratar a minha religião, porque eu tenho que acreditar nela, por medo dela não existir, por medo dela... Não, eu tenho que acreditar, porque se isso não existir, acabou com a minha vida. Então, continue acreditando. O fato de você virar ateu, você quebra esses medos, no meu ponto de vista. Por causa que justamente você consegue adaptar uma posição aonde você não vai ter medo de você viver a sua vida sem uma posição incerta. Por que eu falo incerta? Incerta para mim, tá, gente? A maioria das pessoas, para eles é certa. Porque eu não acredito que há nada sobrenatural. Não há um pós-vida. Não tem nada que a partir da minha morte vai acontecer. Eu vou virar apenas pó das estrelas, acabou, eu não tenho mais consciência. Certo. A partir desse momento, eu vou querer fazer o quê? Viver minha vida de forma plena. Eu não tenho medo de acontecer, e se existir religião? Se existir religião, aí eu vou pagar pelo meu preço e tudo tal, mas eu não vou viver com esse medo. Se existir religião, se um Deus, ele não julgar, principalmente o Deus cristão, que no meu ponto de vista, a maioria das pessoas não tem a consciência de viver como Deus cristão, como Cristo queria. Por quê? Deus preza por amor ao próximo, fazer o bem ao próximo. Exato. E até a questão lá de compartilhar, de você viver em partilha. Perdão. Só que as pessoas, atualmente, no meu ponto de vista, tá, Flávio? Elas não vivem dessa forma. As pessoas vivem de uma forma egoísta para elas mesmas. E toda essa questão desse amor, quando envolve alguma coisa, elas ainda querem algum benefício próprio. É verdade, o egoísmo falou tudo. É muito. Hoje em dia, a questão do pessoal, eles acham que basta ir para a igreja, ou ir para o culto, ou alguma coisa assim. Frequentar uma religião que seja. Frequentar alguma religião. O que acontece? Antes da nossa entrevista aqui, eu estava conversando com o Flávio, eu dei um exemplo assim, muito, muito simples. Se eu tenho um filho, eu vou querer mais ver o meu filho fazendo bem, eu vou ter mais orgulho dele, de ver as ações dele crescer por conta própria, se desenvolver, fazer o bem ao próximo, ou dele só ficar lá querendo me louvar, querendo falar bem de mim, querendo me tratar como algo maior. Não, eu quero que meu filho vá lá e demonstre o melhor dele. Tudo bem que ele me respeite, me trate bem, mas o que eu vejo hoje é justamente essa analogia. Eu vejo os cristãos indo louvar, indo para a igreja, para os seus cultos, porém, a partir do momento que eles saem do culto da igreja, do comportamento, da devoção deles, interessante. O comportamento que eles têm, as ações que eles têm, não condizem com a própria religião. Acabou o amor ali. Então você não tem que agir, você tem que louvar. E não é isso que Cristo pregava. Cristo justamente pregava o amor, não a devoção. Exatamente, justamente a mudança no nosso coração, no nosso comportamento com o nosso irmão. Né? Com certeza. Agora, por exemplo, no caso, eu falei dessa questão da gente ter a possibilidade, né? Por exemplo, tem gente que não acredita em alienígena, tem vários assuntos, né? Sim. Mas eu pensar que, olha, não pode existir. Então, se realmente acontecer e eu ver um ET, eu vou falar assim, não, tinha essa possibilidade. É nesse sentido, você entendeu? Com certeza. Se Jesus, às vezes, não existe, porque tem outras, é legal você falar, porque eu também estudei bastante isso, e tem várias outras religiões que têm a mesma história de Jesus. Sim, para de Ra, por exemplo, egípcia, é a mesma coisa. Ele também nasceu de uma virgem numa manjedoura. Ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou no terceiro dia, aniversário é 25 de dezembro. Exato. É filho de uma virgem. Então, assim, algumas histórias batem. Parece que a Bíblia foi uma cópia de várias coisas, de textos que foram antes da Bíblia, inclusive, né? Os textos egípcios são antes, com certeza. Os textos egípcios eles datam de 4.000, 5.000 anos, se eu não me engano, antes de Cristo. Se eu não me engano, a gente tem um dos livros mais antigos do mundo, o livro da Morte. Eu acho que ele é egípcio, ele é um livro até pequeno, e eu não lembro direito, mas eu acho que ele data entre 5 ou 6 mil anos antes de Cristo. Posso estar falando besteira, pode ser entre 2.000 anos também, mas assim, de qualquer jeito, a gente pensa que nós estamos no ano 2025, a gente tem um livro que no mínimo é 2.000 anos antes desse livro que está predominante, antes que é a Bíblia. Né? Então assim, é uma história que ela é muito mais antiga e é a mesma coisa. Mas Lázaro também, a ressuscitação de Lázaro também,
né, que ele ficou ali e tal, tem outra passagem, outra religião que prega a mesma coisa, que foi depois do mesmo tempo também de dias. Sim, mas... Ele tinha irmã também, a mesma coisa. Mas pensa numa hipótese. E se a história realmente se repetir, essa divindade, ela realmente vem à Terra do mesmo jeito, em tempos diferentes. Se for outras religiões. A religião a religião, o nome da religião é a gente que dá. Entendi. Mas se for a mesma divindade ter vindo na história egípcia, ela fez aquela história, ter vindo agora na história cristã, fez aquela história, e ela é recorrente na nossa história por causa que é uma história fácil da gente ter empatia e acreditar. Entendi. É só uma hipótese, mas assim, eu também não acredito. Não, cara, porque como as histórias batem, a gente, quando é ateu, a galera fala, viu, mas aqui a gente pega, são coincidências que pode ter só juntado para criar Jesus aqui e tal. Mas tem uma outra hipótese. E se a mesma divindade já veio à Terra diversas vezes da mesma forma, para justamente validar a sua existência para os cristãos, ou o que a gente chamar daqui a pouco, talvez até uma outra religião seja criada, e vai que ele aparece de novo da mesma forma, daqui, sei lá, 10, 15, 20 mil anos, não sei. E ele aparecer da mesma forma, é só, tipo assim, para validar que sempre essa pessoa existiu. Essa pessoa não, né? Sempre essa divindade, esse ser existiu, e ele sempre veio à Terra da mesma forma. Não, bacana demais. Olha, e acabou que, sem querer, você chegou na reflexão que eu tenho, que é muito isso. Independente se Jesus existiu, se a história foi real, se foi falsa, eu acho que a forma, como você falou, a forma que ela foi contada, né, as histórias ali que estão na Bíblia, o perdão, a caridade, o amor ao próximo, o desenvolvimento da espiritualidade, independente, meu amigo, eu vejo muito por esse lado, se aconteceu, se não aconteceu, mas você praticar aquilo ali, como você falou, né, eu queria que meu filho estivesse praticando aquele comportamento dele. Eu acho que isso aí que é o principal, não é? Com certeza. A questão do respeito da gente... Antigamente era muito mais difícil. A gente realmente, assim, se a gente tivesse um ponto de moral na história, onde nós conseguíssemos pegar, não, isso aqui é a forma certa da gente desenvolver família, desenvolver a sociedade. E aplicar aquilo ao longo do tempo facilitaria muito. Na época, a gente não tinha a propagação de informação do jeito que a gente tem hoje. No Império Romano, na época de Jesus e tal, quando a religião católica então foi predominante, a gente não tinha essa propagação da informação. E o pessoal propagava a informação utilizando a força, né? A gente impunha o que era certo, o que era errado. A gente não tinha registro. Muito poucos livros eram escritos, muito pouca gente sabia ler para desenvolver mais essas coisas. Então as histórias eram muito questão de boca a boca. E a moral, ela vinha imposta pela força. Ela não era uma moral onde que a gente, tipo assim, eu não vou brigar com o Flavinho. O discernimento, a espiritualidade, era a raça. O que a gente tinha de referência para falar, poxa, você tá discordando de mim de alguma coisa, eu não vou te encher de porrada. Não existia isso para falar que isso era errado. Tanto é que, durante muito tempo, a gente usou a lei de talhão, que é olho por olho, dente por dente. Se isso aconteceu, a gente vai repetir a mesma coisa que aquela pessoa. Fez comum. E aí a religião cristã, ela pegou isso aí, um apunhado de informações, jogou dentro de um compilado, onde que o Império Romano conseguiu, com a força, aplicar uma moral em diversos reinos. Por quê? Havia muito interesse comercial, mas também as pessoas, quanto mais fragilizadas, mais elas apoiavam. Então os escravos apoiavam, a plebe apoiava, e isso fez com que crescesse ainda mais os impérios. Eu entendo perfeitamente que foi justamente a fase onde que a Roma se alinhou ao cristianismo. Né? Sim. Justamente para as pessoas que estavam eram os inimigos se revoltando, ficassem mais pacíficas, né? Sim, e aí essa moral ela foi crescendo, como se fosse uma moral certa. Hoje, na sociedade atual, nós temos diversas passagens bíblicas que a gente fica assustado com elas. A Bíblia, ela tem passagens que ela pode ser aplicada como uma moral atemporal, mas tem diversas outras que a gente tem que, na verdade, a gente tem que ser bem restrito com o que a gente vai fazer. A gente estava conversando aqui antes, por exemplo, com a questão do homossexualismo. A gente tem uma moral hoje em dia cristã, que já vem sendo mais flexível, principalmente com o antigo Papa, que ela abomina a questão do homossexualismo.
Mas essa moral, para a sociedade hoje em dia, por exemplo, não é muito aplicável, por causa que a população de pessoas homossexuais ela é muito grande. E isso faz com que o quê? Com que a própria palavra de Cristo de amar ao próximo se quebre. Entra em contradição. Entra em contradição. Então, assim, a moral que a gente tem das religiões, elas têm que se adaptar à sociedade, e não a sociedade se adaptar à moral das religiões. Não, da mesma forma, no Novo Testamento já, Paulo fala sobre escravo. Sim. A escravidão acabou. Né? Escravidão acabou, então mas... tem coisas ali que não é mais pro nosso tempo, né? A gente teve em Êxodos e Levíticos a demonstração de como avaliar os escravos. A questão até dos dentes dos escravos e tudo, que a gente podia avaliar como que era feito, como que a gente comprava um escravo. Esse tipo de moral, a gente tem que adaptar para hoje, não existe isso mais. E os textos, eles causam muito impacto, principalmente para argumentos ateus nesse sentido, porque se a Bíblia, no meu ponto de vista, é um livro que ele era para ser absoluto, absoluto é uma verdade absoluta, ela não pode ser quebrada. E uma verdade que ela é absoluta, ela também é atemporal. Deus, no sentido cristão, ele é presente, passado, futuro. Se ele é presente, passado, futuro, ele escolheria uma forma de passar a sua mensagem em qualquer época que existisse, e essa mensagem seria clara, ela seria efêmera, que é o atemporal, e ela atingiria a maior quantidade de pessoas ou todas as pessoas do mundo. Para quê? Essa moral construída, ela não é nossa, ela é de um ser superior. Ela tem uma mentalidade de um ser superior aonde que ele desenvolveria, em qualquer tempo que ele poderia ter escolhido, uma pessoa que não erraria para desenvolver esses textos que seriam feitos de forma clara, e esses textos perdurariam durante toda a eternidade. Eu entendi o seu lado, porque realmente a gente vê que tem algumas coisas que entram em contradição, ou às vezes a própria religião às vezes distorce. Sim, né? E o próprio interesse das pessoas. Tem uma manipulação, igual você falou também, entra às vezes na esfera política também, né? Com certeza, com certeza. Também. Mas no caso, eu vejo muito por isso, igual como concluir um raciocínio inicial. Se segue Jesus e cumpre na ação, igual você falou, no comportamento, aquilo que ele pregou, eu acredito que já é um parâmetro assim bom. Sim, principalmente pessoas que precisam de um apoio psicológico na fé. Não é fácil uma pessoa abandonar a fé. Eu falo questão do nível de ateísmo, assim, de estar totalmente longe de fé. Você não acreditar que... porque a fé, o que é a fé? É o acreditar cegamente em algo, sem que exista prova, sem que aquilo lá pode ser verdade ou não, sem que aquilo lá tenha sido comprovado cientificamente ou não para você. Você abandonar a fé desse jeito não é fácil para as pessoas. Nós somos seres que precisamos de apoio psicológico, e um dos maiores apoios psicológicos que a gente tem é justamente a religião. Você dá o conforto. É o conforto de saber que, independente do que estamos vivendo aqui hoje, Deus está me olhando. Deus está comigo. Com certeza, Deus está aqui, presente, e o que ele tem planejado para mim é algo melhor, contanto que eu faça o bem. Porque ele também é muito claro para as coisas que acontecem se você não fizer o bem. Em todas as religiões, o inferno cristão é uma das piores consequências que tem para quem faz o mal. Em outras religiões, a gente tem coisas muito ruins também, mas o inferno cristão é uma das piores opções. É um dos piores infernos, então. Um dos piores infernos. A questão do sofrimento eterno, só de existir uma eternidade, ela já é algo que é muito pesado. É pesado até para Deus, né? Porque às vezes nenhum ser humano seria capaz de condenar uma pessoa eternamente. Com certeza. Deus fazer isso, né? Realmente é uma coisa que eu também questiono bastante. A noção de eternidade é uma noção assim, nós não temos muito essa perspectiva. Nós somos seres que vivem aí 80 anos, 90 anos, e a gente no final da vida já está achando que, nossa, já vivi demais. Multiplica isso por tudo, por tudo que existe, tudo que já existiu na Terra, tudo que ainda vai existir. Nós estamos aqui no universo, aí já cálculos matemáticos, mais ou menos 13 bilhões de anos que existimos. Ainda nós estamos no começo do universo. Multiplica isso por infinito. Aí nós vamos ter uma noção de eternidade. Isso é só para você saber o tanto que você vai começar a sofrer no inferno cristão.
Então, assim, é um dos piores infernos de todas as religiões, pelo menos que eu já tive contato, que tem. Então, fazer o mal acreditando no cristianismo, você tem que ser, assim, muito corajoso. Ou muito sem conhecimento sobre a própria religião. E é o que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas, mesmo que sem intenção, elas não atuam dentro da moral de Cristo. Principalmente a parte do amar ao próximo. É tudo em cima do interesse. É muito em cima do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Às vezes a pessoa, a religião está mais para Moisés, da antiga lei, do que a própria graça, né? Com certeza. Aí é uma pessoa que trabalha muito mais em cima disso, ela deveria até deslocar um pouco da religião e ir para religião judaica, talvez, ou a de Maomé, porque elas têm conceitos mais próximos do Velho Testamento do que a Bíblia. A Bíblia, com o Novo Testamento, ela apaziguou muito essa questão do Velho Testamento. É verdade. Se você ainda tem mais esse pensamento mais voltado ao Velho Testamento, em seguir ele mais rígido, vai para o Corão, vai para a história de Maomé.